Olá, turma, tudo bem? Esse daqui é meu primeiro vlog. É difícil de falar. Meu filho pediu, insistiu, cansou de pedir de novo. Falou, pai, faz um vlog, faz um vlog. Eu falava, achava fácil alguém chegar aqui na frente de uma webcam, um microfone na mão, tá? E vim falar com vocês. Aí eu falava para ele, mas vou falar o quê? Ele só falava para mim, olha, não fala nada de educação. Mas é o que eu mais sei falar hoje. E é o que mais me interessa. Porque os temas que ele falava eu ficava decepcionado. Ah, pai, fala de futebol. Tá, vou falar de futebol. Hoje, estou gravando esse primeiro vlog. E a notícia que eu posso falar é a tristeza da perda de Carlos Alberto Torres, o Capita, o homem que beijou a taça da Copa do Mundo de 70, símbolo nacional, pessoa que vai fazer muita falta, não só pelo futebol apresentado, mas também pelo grande comentarista que ele era na televisão. E vou falar o que do futebol? Hoje o futebol está horrível. Horrível. Estão endeusando craques que não tem capacidade nenhuma de futebol. O cara se destaca simplesmente porque não tem jogador a nível. São todos de baixo nível. Para quem tem a minha idade, hoje eu posso falar acima de 50, vai lembrar no passado, na televisão, numa determinada emissora, que tinha um torneio de futebol amador chamado Desafio ao Galo. Os jogadores daquela época do Desafio ao Galo, que era um futebol amador, jogam melhor do que hoje, muito profissional. Profissional que a primeira coisa que faz quando sobe, que vai para um time grande, o que ele vai e faz? Ele simplesmente vai primeiro numa loja de tatuador, vai fazer uma tatuagem, enche o braço, enche a perna, tá? E se preocupa mais na sua beleza, da aparência física, do que realmente no que interessa para a profissão dele, que é a preparação física, treinar. Eu lembro muito bem que eu li um livro do Zico, e o Zico falava, quando eles treinavam, Zico, Júnior, Nunes, um time do Flamengo, que era um time assim, não se tem o que falar desse time, só elogios, só glórias. Era um time invejado por todas as outras torcidas, porque tinham craques, tinham profissionais que simplesmente se preocupavam no que faziam, que era jogar bola. O Zico diz no livro o seguinte: eles treinavam no campo do Flamengo, na Gávea. Acabava o treino, eles continuavam lá treinando cobranças de falta, treinando jogadas ensaiadas. O clube desligava as luzes para eles poderem ir embora. E o que acontecia? Eles sabiam que atrás do campo do Flamengo tinha um campo lá que continuava com iluminação. Eles pegavam e iam para lá treinar. Hoje, o jogador, o que ele se preocupa? Se ele está ganhando os direitos dele de imagem, se ele está isso, se ele está aquilo, mas não tem um preparo físico, não tem uma preocupação de uma tática. Hoje, todo mundo sabe que o futebol é um jogo coletivo, é um jogo de equipe. Tudo na vida nós dependemos da nossa equipe, do nosso grupo. Dificilmente a gente trabalha individualmente, a gente está sempre dependendo de alguém, ou de outras pessoas, de uma ou mais pessoas. E futebol é coletivo, são 11 contra 11, fora os reservas. Então essa equipe, esses jogadores, se eles não estiverem trabalhando de forma conjunta, uma coisa única, um grupo único, unido,
Não vai para frente. Não vai. Não tem a condição. É duro a gente assistir um jogo e ver que os jogadores ficam lá, passa a bola para e quando vai ver tá recuando a bola já lá pro meio de campo, para defesa, quase que volta pro goleiro. A gente não vê mais um futebol avançado. Os treinadores que ficam mais preocupados em não tomar gol do que fazer gol. Gente, recado para os treinadores. Ataca. Ataca, porque se o outro está colocando os laterais dele para subir, se ele está sendo atacado, o lateral não vai poder subir, o lateral vai continuar lá. E esses laterais de hoje, eles não sabem defender, eles sabem somente atacar. Lateral hoje seria o ponta de décadas atrás. Gente, vamos falar um pouco mais da violência do futebol. É horrível você ver torcedor indo para o Maracanã e brigar. Brigar por quê? O que está ganhando com provocação, com briga, com agressão? Nada. É uma cambada de animais? Não, são pessoas ali. Até mesmo aquele que está agredindo, ele é uma pessoa, ele é um ser humano. Eu acho que precisaria ter uma conversa com esses presidentes de torcida organizada, precisaria ter uma conscientização de que eles não podem mais ficar fazendo o que eles estão fazendo. É feio, é horrível, mancha a imagem. E depois a gente vê a hipocrisia de certas emissoras que vão mostrar confusão que deu no estádio da Argentina e falar, ó, que coisa feia. Mas e o nosso não foi feio? O nosso foi bonito por acaso? Não, não foi. A nossa agressão é igual a deles. A deles é igual a nossa. Vamos deixar de ser hipócrita. Falar, nossa, olha só que futebol, que violência, que coisa feia de se ver. Mas a gente vê aqui, a gente vê jogador brigando com jogador. Eles ainda estão ganhando para isso. Mas o torcedor não ganha, o torcedor está pagando, o torcedor está indo para um divertimento. O futebol, na verdade, seria um lazer, um divertimento, um lugar para a família, um lugar onde você vai para relaxar. Eu lembro muito bem de um professor que eu tive, que ele falava que o futebol é a utopia do povo. É a nossa utopia mesmo. Nós dependemos, é o nosso vício. É aquele momento que a gente vai para extravasar aquilo que a gente está sentindo de sofrimento. Para quem viveu num período de ditadura, que era complicado, que era difícil de falar alguma coisa, de poder sair às ruas, que a gente não tinha aquela liberdade, era o futebol que fazia isso para a gente. A gente ia, a gente gritava, a gente xingava, mas não partia para essas violências gratuitas. Não tem motivo, nenhum tipo de violência tem motivo para ocorrer. Gente, vamos pensar bem. Hoje você olha, assiste um jogo pela televisão, você não consegue ver um estádio cheio, por quê? Não é só por causa de preço alto, não é só por causa do preço. Eles são obrigados a pôr uns preços abusivos nos ingressos, porque as pessoas estão saindo do estádio. E qual é a culpa? A culpa é dessas torcidas organizadas que simplesmente eles não se preocupam. Eles querem fazer tanto, eles falam tanto amor pelo clube, mas eles envergonham o clube. Eles não estão ali para fazer uma festa. Por quê? Porque nunca pensaram e nunca cogitaram em criar uma premiação pela beleza de espetáculo da torcida organizada. Não, porque isso não interessa a ninguém. O bonito não se interessa. Vamos ficar na violência, porque a violência é o que vai vender notícia para jornal. A violência é que vai fazer muitas pessoas ficarem felizes, porque, olha, não vai ter público,
Tá? Então eu sou obrigado a dar aquele dinheiro para a torcida organizada, eu preciso dar aquele ingresso para a torcida organizada, eu preciso ficar ajudando essas torcidas. Olha, gente, eu fico besta mesmo de ver essa situação de futebol, tá? Jogadores não preparados, como eu já falei, questão de arbitragem, se profissionaliza tanto, se especializa tanto, se fala tudo em especialização, tudo com categoria. Precisamos disso, precisa fazer isso para ficar mais bonito, precisa isso para ficar perfeito, coisa e tal. Gente, e ficamos, o futebol, na verdade, o futebol fica parado no tempo. Continua sempre a mesma coisa, não muda. Não pode usar o jogo Flamengo e Fluminense. Dizem que um jornalista de campo que alertou o juiz pelo que ocorreu, que havia um impedimento, que o bandeirinha já tinha dado, mas o juiz não. O juiz achou que o gol tinha sido válido. Aí por causa dessas interferências extra-campo foi anulado o gol. Deu aquela confusão, para quem gosta de futebol tá sabendo, tá? E fica por aí, porque ele usou a tecnologia, ele usou a tecnologia. Mas a gente tem que usar tecnologia em tudo. O vôlei hoje usa tecnologia. Tem dúvida, vai lá e olha, analisa, para-se o jogo e vamos analisar. O tênis tem esse mesmo recurso. O futebol americano, o juiz principal, ele tem a liberdade de parar, ele tem a dúvida, ele tem um monitor onde ele vê a cena, ele vê a cena o lance da partida, na verdade, ele vê o lance da partida várias vezes. Não se tem cobrança de tempo, não se tem cobrança de nada, é o tempo que ele desejar. Ele vai olhar, analisar, e é uma decisão dele. Ele chega depois, ele comunica o que deu. Ele usou um recurso de tecnologia, mas o futebol não. Qual foi a última mudança nas regras do futebol? Gente, futebol se questiona tanto, olha, o bandeirinha errou, o bandeirinha fez isso, o bandeirinha fez aquilo. Mas no basquete, vamos dar outro exemplo. O basquete, o jogador, ele não pode ficar 3 segundos no garrafão, mas ele pode ficar em qualquer parte da quadra e andar pelo garrafão, não passando dos 3 segundos. Ele fica ali simplesmente andando pela quadra, procurando uma área livre, onde ele fica desmarcado para tentar o arremesso e fazer a cesta. Por que no futebol a gente não muda a regra do impedimento? Acaba com esse bendito impedimento. Por que o americano relutou tanto em participar, em gostar do futebol? Porque era uma partida, era um jogo, é um esporte onde tem poucos gols. Os estádios de futebol nos Estados Unidos não são grandes, são estádios pequenos. Porque não há um interesse do público em ficar 90 minutos para ver sair um gol, ou às vezes não sai nenhum gol. Fica lá, nada, chuta, às vezes pega lá uns jogadores que acabam uma partida nem chutando para gol, não tem nenhuma emoção na partida. Agora, e com o fim do impedimento? Se o jogador, vamos supor, vamos aumentar um pouco a dimensão da pequena área e vamos deixar ali, ali o jogador não pode entrar. Qualquer outra área ali próxima que ele ficar sozinho, é mérito dele. Ele conseguiu se desmarcar, ele conseguiu ficar numa posição onde ele possa levar uma vantagem para fazer o gol. Futebol é gol. Futebol é gol. O treinador que vai ter que depois adaptar para poder segurar a defesa, para não deixar um jogador livre, vão ter que fazer mudanças táticas. E vamos pensar nisso, mudança no futebol, mudança no comportamento de comentaristas esportivos,
que hoje falam mal de um jogador, amanhã estão falando bem dele. Vamos parar com essa coisa de fazer joguinho de imagem para agradar o público. Será que está agradando? Será que agrada mesmo? Gente, é difícil. Ó, quero encerrar aqui esse primeiro vlog que eu fiz. Agradecer muito àqueles que estão assistindo. Se puder, acessem o meu canal, se inscrevam no canal, tá? E agora uma parte mais assim, eu tenho um aluno que ele falou que ele queria ser vlogger, mas ele diz que vlogger precisa de um bordão. E hoje vocês estão vendo somente o meu rosto, não estão vendo o meu corpinho, que não é um corpinho magrinho, não é um corpinho de atleta, é um corpinho gordo. Então, se ele não tinha bordão, eu também não tenho bordão, eu tenho gordão. O nosso bordão será: eu tenho o gordão. Obrigado e vamos para os próximos vídeos.